Mas o que leva ao casamento ao fracasso? Primeiro, a área sexual, a área íntima. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. É um texto que não é muito explorado nem pregado nos púlpitos, por medo, vergonha ou receio, mas é tão bíblico quanto a soteriologia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Eu estou dizendo de princípios que pode levar o casamento ao fracasso. O primeiro deles é a área sexual. 1 Coríntios 7, no versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Na sua tradução tal, o marido paga a devida benevolência à esposa, e a esposa paga a devida benevolência ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Até aqui. Primeira recomendação de Paulo. Paulo está escrevendo aos casais cristãos, aos casais de Corinto, aos casais crentes, a maridos e a mulher. O capítulo 7 ele está tratando do casamento. No início do capítulo, ele vai dar ênfase a uma área que a igreja não dá ênfase, a sexualidade do casal. Olha o que ele está ensinando ao casal crente. Olha o que ele está indicando. Maridos, satisfaçam vossas esposas sexualmente. Esposas, satisfaçam seus maridos sexualmente. Tem gente que acha que o sexo é pecado, que o sexo foi um distúrbio do pecado ou uma criação demoníaca. De hipótese alguma. Provérbios capítulo 5, Deus diz: desfruta com a mulher da tua mocidade. O sexo é bom, o sexo é santo, o sexo é puro e o sexo é legítimo. E ele está dizendo aqui, ele está ordenando, ele não só diz que o sexo é puro e legítimo, como ele ordena a prática dele. Paulo está dizendo: maridos e mulheres tenham relações sexuais regulares. É o que Paulo está ensinando aqui. Marido e mulher tenham relações sexuais regulares. E ele vai mais: mulher, o seu dever na relação não é satisfazer você, e sim seu marido. Mulheres, satisfaçam seu marido sexualmente. Maridos, o seu dever na relação não é se satisfazer, e sim satisfazer a sua esposa. Marido, satisfaça sexualmente a sua esposa. Ele está ordenando isso. Ele está ordenando isso. E ele vai mais. Existe muito jogo nessa relação. Por exemplo, o homem tem mais, é natural, inerente da natureza do homem, o sentimento de posse, de domínio. Geralmente o homem tem mais interesse pela relação. A mulher, sabendo disso, muitas vezes faz jogo, chantagem, e usa disso. Geralmente ela que determina quando isso ocorre. Né? Não quero, não quero, e o homem não tem o que querer. A Bíblia quebra isso, ela diz assim para você, mulher: mulher, você não tem poder sobre o seu corpo, e tem o marido. Marido, você não tem poder sobre o seu corpo, e tem a mulher. Ele está querendo dizer que não pode ser rejeitada uma das partes quando há o interesse. Que o seu corpo, ou seja, a opção de satisfazer ou não pertence a você, e sim ao marido ou à esposa. Então é pecado fazer esse tipo de chantagem, esse tipo de jogo. Isso não pode ocorrer em hipótese alguma. Você não determina isso. Não, eu não quero, não vou fazer, ou eu vou usar disso para alcançar um interesse meu. Muitas mulheres fazem isso, alguns homens também. Pecado. Isso não pode ser feito. Isso é pecado. E quando isso ocorre, já começa o fracasso do casamento. Vamos mais para você ver. Olha lá.
é a parte mais séria, verso 5, 1 Coríntios 7, 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aí, amém? Até aí. Não vos privais uns aos outros. Paulo está dizendo, não deixem de ter relações regulares. Não deixe de ter. Paulo está dizendo que um casal, enquanto está em atividade, 50 até 60 anos, não sei até quando. Por que Paulo ordena ter relação íntima regular? Para que Satanás não tente uma das partes. Sabe por que tem um monte de marido casado que viciado em pornografia? Porque a mulher não satisfaz ele, porque a mulher não permite que ele tenha relação sexual regular. Então Satanás tenta ele pela abstinência. Ele é tentado, porque a Bíblia diz assim, ao solteiro digo, eu, mas não Senhor, que fique como está. Mas se não pode ficar como eu, é melhor casar do que abrasar. Na NVI, é melhor casar do que viver ardendo de desejo. Uma vez que a mulher não tem relação sexual regular com o marido, ele fica ardendo de desejo. E Satanás tenta ele, para ele suprir a tensão sexual em outra fonte. Pornografia, adultério, prostituição. Muitos casamentos vêm ao fracasso por causa dessa área negligenciada. Olha quanto princípio eu ensinei aqui. Olha quanta coisa tem numa simples relação. Olha quanta coisa. Você está entendendo? Tenha relações regulares. Não quero. Só se as duas partes concordarem e para se dedicar à oração e jejum. E isso aqui destrói casamento. Isso aqui não é pregado, não é ensinado, não tem livro escrito, seminário, ninguém fala disso aqui, porque não pode falar no púlpito, mas não pode falar no púlpito. Tem um capítulo inteiro destinado para isso. Como é que não pode falar no púlpito? E está cheio de esposa de pastor sofrendo, é um horror. Está cheio de casal de pastor, essa vida aqui é uma lambança. Pastor que pornógrafo, pastor que não supre a mulher, e aí vai, porque não lida com essa área. Cheio de diácono, obreiro, cheio de crente dentro de igreja, que é uma baderna nessa área aqui. Não tem zelo, temor, reverência, respeito com esse princípio, que é seríssimo. Primeira área que traz problema. Segunda área que traz problema no casamento, a insubmissão da mulher. Ah, mas essa eu não ia deixar de falar de jeito nenhum. Efésios capítulo 5. A insubmissão da mulher. Verso 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, as mulheres pode falar sejam em quê? Sejam em tudo submissas ao seu marido. Até aí. Outra coisa que leva o casamento à destruição, a insubmissão das mulheres aos seus maridos. Presta atenção. Submissão não significa demérito, inferioridade. Mulher, você não é inferior por ser submissa. A questão da submissão e da cabeça aqui fala das posições que cada um tem. Vamos dar um exemplo. Pega a cabeça e põe na barriga e a barriga em cima da cabeça. Presta esse corpo. Põe a cabeça nos pés e o corpo em cima e solta. Posição, está dizendo. Quando a posição é invertida, o casamento fracassa. Deus ordenou que o homem é o cabeça. O que ele está dizendo?
o governo do lar, o governo dos filhos, o governo da mulher, a liderança está sobre o marido, está com ele, porque primeiro fez Deus Adão, depois fez Eva. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A função da mulher, presta atenção, é submeter ao marido a quê? Ao governo, à liderança, à cabeça, à autoridade. Então a mulher lidera, ela submete, ela auxilia nesta liderança. Quando a mulher quer assumir o papel do homem, desrespeita o homem, desfaz do homem, inflige a autoridade do homem, o que acontece? O casamento foi feito para ser harmônico. Quando o homem sente que a sua autoridade está sendo infligida, quando o homem sente que ele está sendo rebaixado, denegrido, que a sua autoridade está quebrada, aquilo, primeiro, cria uma desarmonia no casal, estresse, intriga, barreira, ira. Segundo, quebra um princípio espiritual, porque Paulo diz aqui, submeta aos seus maridos como a igreja submete a Cristo. Como a igreja submete a Cristo? Como autoridade ordenada, como alguém, a igreja submete como alguém que tem liderança, como alguém que tem a palavra final. A mulher deve ver no marido uma autoridade, alguém capaz de tomar decisões, alguém que Deus deu a liderança, que Deus deu a capacidade de escolher e decidir. A mulher tem que fazer isso. Quando a mulher não obedece, quando ela quebra, afronta essa liderança, é como se ela tivesse se rebelando contra uma autoridade ordenada, ou seja, o próprio Deus. A mulher tem que honrar o marido, a mulher tem que estimar o marido. Você não pode levantar a voz para o teu marido em público, você não pode envergonhar e expor a autoridade do seu marido em público, você não pode afrontar e confrontar a virilidade, a liderança do seu marido. Se tem algo para você falar com o teu marido que você não concorda, você tem que falar em secreto, você tem que falar sós. Jamais exponha a liderança do seu marido, jamais quebre ou desfaça, desobedeça em público aquilo que ele falou, ordenou em público. Não faz isso. Isso destrói casamento. Destrói. Por quê? Porque você está desmoralizando o seu marido. Você está desmoralizando o seu marido. Isso vai afetar a relação, vai afetar o convívio, vai afetar a educação dos filhos e vai trazer brechas para Satanás tocar no seu casamento. Terceiro, a boca aberta da mulher. Isso atrapalha casamento. Vamos lá. 1 Pedro. Primeira carta de Paulo, de Pedro. Pega Apocalipse e volta que é mais fácil. 1 Pedro capítulo 3. Depois vai ter para os homens e mulheres, pode ficar tranquila. 1 Pedro capítulo 3. Verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, ainda que não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma da vossa boca, mas por meio do procedimento de sua esposa, e ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. O que destrói um casamento? A língua da mulher, a boca da mulher, a mulher que fala demais. Eu estou lendo o texto bíblico. Vós, mulheres, sejam submissas ao vosso marido, que mesmo que ele não seja salvo, seja ganho, sem nenhuma palavra, sem abrir a boca.
sem você falar. Por que que Pedro foi bem na língua da mulher? Porque o Espírito Santo que criou a língua da mulher sabe que é a maior ferramenta da mulher. O homem fala 8.000 palavras por dia, a mulher fala 25.000. Tem mulher que já está na casa dos 80. Não é isso? Por isso que chega de noite, o homem não fala mais nada. E a mulher fala, o homem está lá. Ele já gastou as 8.000, você ainda tem 15.000, bem. Você vai falar até dormindo, filha. É por aí. O homem chega às 8 horas e tá. Eu não falo, acabou. Esgotou as 8.000. Você ainda tem 15, filha. Aí, ó, o homem, né? Mas vamos ver aqui. O que está ensinando? O que destrói casamento? Minha filha, quando você não sabe usar sua boca. Né? Pedro escreveu isso porque Deus sabe que é o instrumento, a arma da mulher é a sua língua. E o texto que ele está usando aqui é o bate-boca, é o conflito verbal, e a mulher é mestra nisso, ferir, magoar, ir, apontar, ir ali no ponto nevrálgico do homem, e ela vai contestando, rebatendo, e isso destrói casamentos. Uma mulher linguaruda, uma mulher que não sabe usar a boca, uma mulher que ofende, denigre, ou uma mulher que quer levar na raça e no peito, não adianta. O que vai causar? Eu quero que levanta a mão aqui um marido que fala que a mulher de tanto falar mudou você. Pode levantar, minha mulher me mudou. O coração do homem endurece mais, ele fica mais longe de Cristo, ele não se submete a essa falácia, cria ódio, revolta, repulsa, barreiras. E Pedro está dizendo, a maneira de você ganhá-lo, conquistá-lo, é o seu testemunho, é a sua conduta que vai quebrantá-lo, atraí-lo à admiração dele. Ao ver a sua mudança, a sua piedade, o seu bom senso, e não o seu confronto verbal, a língua. Isso aqui destrói casamento. Os conflitos no lar, discussões, bate-boca são horríveis. Só se machucam, se ofendem, se ferem e se distanciam mais e mais um do outro. É assim ou não é? Então o que leva o casamento ao fracasso? A área sexual, a insubmissão da mulher, a língua da mulher. Quarto, o que mais leva o casamento à destruição? Provérbios capítulo 31. Vamos lá. Salmos no meio da Bíblia, Provérbios. Capítulo 31. Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O que leva o casamento à destruição? Uma mulher maligna, que faz mal para o marido e não o bem. Aqui nós estamos lendo o contexto de mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede dos rubis. A mulher virtuosa faz o quê? Faz bem ao marido e não mal todos os dias da sua vida. Tem mulheres que o seu pior inimigo é o marido. Tem mulheres que se ocupam única e exclusivamente de fazerem o mal para os seus maridos, denegri-los, envergonhá-los, humilhá-los, rebaixá-los, ofendê-los, torcem para a sua derrota, para a sua queda. Mulheres maldosas, perversas. Conviver desse jeito dentro de um lar com uma mulher assim é uma destruição. Quem conhece o texto da mulher rixosa? E a mulher rixosa? A mulher rixosa e o gotejar contínuo numa casa, tanto um como a outra, são a mesma coisa. Mulher, faça
o bem para o seu marido. Seja benigna, bondosa para o teu marido. Esse clima de perversidade é intolerável por qualquer homem. Por que você acha que os botecos estão cheios? Tá, não pode se aplicar muito bem para nós, somos cristãos, mas, né, e pressupõe que cristão não fica em boteco. Mas por que estão cheios? Porque chega em casa, tem uma mulher que se você der uma vassoura, sai voando. Sai voando. Bruxa. Porque são perversas. Mas, e é insuportável para o matrimônio suportar isso aqui. Eu vou avançar porque tem muita coisa para falar. O que mais destrói o casamento? O desentendimento do marido. Volta lá em 1 Pedro. Agora é a parte do marido. 1 Pedro, lá no final de novo, perto de Apocalipse. Capítulo 3. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente coabitai com as vossas esposas, ou vivei a vida comum no lar com discernimento, tendo em consideração para com a vossa mulher como vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam ou não sejam impedidas as vossas orações. Você quer maldição maior que essa, da oração ser impedida? Maridos, coabitais, convivei a vida diária com as vossas mulheres com entendimento, dando ela honra como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. O que destrói um casamento? O marido que não tem entendimento no convívio com a mulher. Agora é para o marido. O que o marido tem que entender? Coabitai com ela com entendimento, dando honra como vaso mais frágil. Você precisa entender que ela não é feita da mesma composição que você. Você tem que ter entendimento no dia a dia com a sua mulher, compreensão, paciência, ternura. O que é o homem? O homem é um ser mais grosso, tem sentimento de posse. O seu sentido mais aguçado é a visão. É uma pessoa mais insensível, truculenta, dura. A mulher não, o sentido mais aguçado é a audição. É sensível, é biológica, anatomicamente mais frágil que o homem, sentimentalmente mais frágil o homem, e tem homem que acha que casou com outro homem. Então Deus está dizendo aqui, no conviver diário, leve em conta que ela é uma mulher, leve em conta que você não pode falar qualquer coisa, ela é mais sensível, leve em conta a fragilidade física. Tem gente que chega o botijão de gás em casa e está vendo o jogo, pega lá bem. Pega lá que tá lá, o Jorge Wagner. Vai Jorge Wagner. Miséria. É o que, Risson? Ah lá. E pior que elas vão e pegam, são terríveis. Pega e passa na frente deles assim, ó. Então tem cara que não tem bom senso. Direto eu visito casa de gente, tá mulher com chave de cano lá. Boné pra trás. Que é isso, meu filho? Onde você vai? O marido tem que entender isso. Meu filho, por favor, tenha entendimento. Vai tratar de uma conta com entendimento. Da educação dos filhos, com entendimento. Das finanças, com entendimento. Dando honra a ela, o que é isso? Dá preferência. Não vai com violência, não. Vai com cuidado. Tenha paciência. Tenha ternura. Quando isso não é feito, as orações são impedidas. Você já imaginou, você está orando há 1 ano e Deus, não estou ouvindo nada. Já imaginou? Que loucura. Por que não está ouvindo nada? Porque vocês dois vivem em pé de guerra. Porque essa casa é uma bagunça, uma desordem. Porque o marido destrata, hostiliza a esposa. Não trata ela como vaso mais frágil.
Isso destrói casamento. Você está vendo as regras e os princípios que a Bíblia tem? Já não pode viver de qualquer jeito. Leve em conta a fragilidade. Nossa, você não trouxe nada para mim? Trazer o quê? Que bobagem! Aí o Espírito Santo, bobagem para você. Para ela não. Entendeu? Às vezes pede uma coisa, amor, não faz isso, você não sabe de nada. Talvez sabe sim. Sempre tendo cuidado. Vamos ilustrar isso aqui de uma maneira que você pode entender. Lembra antigamente, quando os casais de namorados, né? Para pegar na mão demorava 1 mês, para dar um selinho 8 meses, para dar um beijo de língua só depois de casado. Quando ia dar uma volta de carro, ia lá, abria a porta, fechava. Quando ia passar num lamaçal, tirava o casaco, pisa. Quando ia sentar, puxa a cadeira. É uma forma de mostrar o quê? Gentileza, cortesia. Eu estou tentando ilustrar como a mulher deve ser tratada. Agora, abra o carro, entra aí. Não, eu não estou mentindo. E a hora que está fazendo uma curva na ribanceira, tira o cinto, bem, está apertado. Destrava o pino. Essas coisas destroem casamento. Ninguém aguenta viver com caminhoneiro. Se tem algum irmão caminhoneiro aqui, eu não estou dizendo do ofício. O irmão não toma banho, é CC, uma barriga horrorosa, o bicho arrota. Meu Deus do céu! Trata com entendimento, cortesia. Qual a última vez você levou flor para ela? Flor? Pastor, o senhor não está entendendo. Qual a última vez você mandou uma mensagem? Apareceu de surpresa? Faz isso. Manda os filhos lá para o Paraguai. Leva ela para um chalé. Precisa tratar com entendimento. Sexto, deixa eu ver. O amor e o adorno do homem. Volta para Efésios. Quando não tem amor e não tem adorno. Efésios. Gálatas, Efésios. Capítulo 5. Gálatas, Efésios 5. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar si mesmo igreja gloriosa, formosa, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até aí. Eu vou dizer de 2 coisas aqui, mas essa é a mais importante da palavra inteira. Primeiro, o que destrói o casamento? Quando o marido não ama a esposa. O sentimento que deve reger o matrimônio é o amor. Maridos, amai vossas esposas. Eu vou fazer uma pergunta aí, você não precisa olhar para ela, nem cutucar, nem responder. Você responde para o teu coração. Não, eu vou perguntar, você vai pensar, depois eu vou falar outra coisa e você responde. Marido, você ama a sua esposa? Você ama? É uma ordem aqui. Vós maridos, vocês devem amar a sua esposa. Antes de responder, calma, de qualquer jeito não. Vós marido, amais vossas esposas, como Cristo amou a igreja. O jeito que você sempre amou sua mulher é uma coisa. O padrão que Deus pede é outra. Como Cristo amou a igreja? Amou ao ponto de se entregar e dar a vida por ela. Que amor que foi esse? Como é que é a igreja, Cleverson? Pecadora, feia, gorda, cai toda hora, tropeça. Quando Deus olha para a igreja, ela não tem um dente, cabelo pichain, gorda e manca. Ela não reúne nenhuma condição para Cristo amar. Ela é pecadora. Cristo ama a igreja incondicionalmente. A tua mulher não é bonita como você queria, não tem o tamanho que você queria, não é doce como você queria, não tem idade como você queria. Ela não reúne as condições que você queria.
Ótimo. Deus não manda amar condicionalmente. Você tem que amar sua esposa, mesmo que ela não reúna as condições que você gostaria. Amá-la incondicionalmente, sacrificialmente, ao ponto de dar a vida. Seu amor. Quando tem isso numa relação, não há demônio que destrói o casamento. Não há tentação que destrói. Porque eu amo a minha esposa, meus filhos, ao ponto de dar vida sacrificialmente. Meu amigo, se você amar a sua mulher assim, não tem crise que você não vença. Segundo, essa é importantíssima. Olha, Cristo não só ama, como Ele atavia a noiva. Ele olha, essa noiva está sem dente, fazer uma obturação, vou pôr um sapato nela, dar uma esteirinha, corre aí, noiva. Ele vai adornar a igreja, santificá-la. Está meio feia, desordenada, vai deixar bela. Marido, o casamento vai a um fracasso quando você não adorna a sua esposa, molda, cuida dela. Se a sua mulher é uma jararaca, surucucu, capitão do campo, narja, jiboia, coral verdadeira, falsa, sucuri, cascavel, e aí vai. Culpa tua que não adorna ela. Você é responsável por adornar, formar. Eu não estou falando só fisicamente. Você está triste, eu vou fazer você ficar alegre. Você anda depressiva, eu vou mudar a sua estima. Você está mal vestida, eu vou ajudar, vou comprar uma troca para você. Eu vou adornar. Você é meio ignorantezinho, eu vou te ensinar. É um marido que adorna. É um marido que forma, é um marido que trabalha com a sua esposa. Se você sabe, a minha mulher tem problema, minha mulher é irada, truculenta, é insensível, é fria, isso, aquilo, outro. É você que tem que trabalhar, pensar numa solução, orar, interceder, dialogar com ela, pedir, amor, muda aqui, melhora acolá, amor, vamos orar aqui, isso, aquilo, outro. Você vai deixando aquela mulher. Aí aquele dente vai mudando, aquele pneu vai encolhendo, aquela mulher vai ficando bonita, aquele cabelo vai alisando. Está adornada. Mulher comportada, fina, bonita, com uma autoestima, bela. Aí você mesmo se orgulha da própria noiva que você formou. Você mesmo se apaixona da própria noiva que você formou. Esse é o princípio. Primeiro ama, depois adorna. Você tem que pensar assim, toda vez que você está num lugar gastando, pensa na mulher. Está no supermercado, e minha mulher. Está numa loja, e minha mulher. Faz uma viagem, e minha mulher. Sempre, sempre. Vai orar, Deus, a minha vida. Não, a minha mulher. Vai fazer um jejum, a minha mulher. Sempre passando por ela, para adorná-la, para cuidar dela. A pior coisa é aqueles maridos que desprezam, deixam a sua mulher aos cacos, perdida, desdentada, jogada. Não pode fazer isso. Isso destrói casamentos. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora, o que é o casamento? Vamos passar rapidamente para alguns princípios. Primeiro, o casamento é heterossexual. Heterossexual. O que significa heterossexual? De sexos diferentes. A Bíblia diz, deixará o homem, o seu pai e sua mulher, e apegar-se à sua mulher. Casamento compreende macho e fêmea. O casamento, pelos padrões da Bíblia, que Deus instituiu, é heterossexual. União de sexos diferentes. Deixará o homem e unir-se à sua mulher. Não diz deixará o homem e apegar-se ao homem. Deixará a mulher pegar-se a sua mulher. Então o princípio de Deus para o casamento é o heterossexualismo. Então, com essa afirmação, Deus exclui a união homoafetiva. Toda união homossexual é uma abominação para Deus. Levítico capítulo 18. O casamento, para se consolidar casamento, é macho e fêmea. Homem com homem não é casamento. Mulher com mulher não é casamento. Para se caracterizar casamento é macho e fêmea. Unir-se-á o homem e a sua mulher. E isso é o casamento. Segundo, o casamento é deixará um homem
e apegar-se-á a uma mulher. O padrão de Deus é monogamia. O que é diferente disso? Poligamia. Aquele homem que tem várias mulheres, ou aquela mulher que tem vários homens. Saiu um filme na década de 80 aí, né? Dona Flor e seus 3 maridos. Isso é poligamia. O método bíblico é monogamia. Deixa um só homem e casa com uma só mulher. Pastor, mas o que é esse casamento da Bíblia? Abraão, Davi, foi uma tragédia, você pode ver. Começa Jacó, com aquele monte de mulher, uma tragédia. Abraão, Davi, Salomão, aquilo não é o padrão de Deus, nunca foi. É um só homem, uma só mulher. Terceiro, o casamento é monossomático. Mono, soma, corpo, carne, uma só carne. O casamento não é um contrato, vamos morar junto? Não, o casamento é uma união mística, onde 2 se tornam um. O que significa ser monossomático? Que o sexo é permitido só dentro do matrimônio. Casais solteiros, se praticam sexo, é prostituição, não é permitido. Por quê? Porque casais solteiros não é monossoma, não se juntaram, não se tornaram um só corpo. O sexo é permitido só quando um homem e a mulher se tornam um só corpo. E quando eles se tornam um só corpo? No casamento monossomático. Último, o casamento é vitalício. Agora chegou onde eu queria. Vitalício. O que significa vitalício? Não pode se dissolver, não pode terminar. Abre comigo em Mateus capítulo 19. Mateus 19. O casamento é vitalício. Mateus 19, versículo 3. Vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar ou divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram então os fariseus: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar, divorciar, largar, desquitar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este dom, só aqueles a quem é dado. Até aí. Esse é o grande versículo que fala do divórcio. Eu vou falar rapidamente, que eu tenho aqui 15 minutos para acabar. Em 15 minutos eu acabo. Verso 3: vieram a ele alguns fariseus para o experimentar, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Até aí, olhe para mim. Primeiro, os fariseus vieram perguntar a ele: é lícito, é correto separar-se da mulher por qualquer motivo? Você acha que os fariseus estavam interessados em ser edificados? A gente quer aprender com você, Rabi. A gente quer ser ensinado. Não, a Bíblia diz aqui: para o experimentar. Os fariseus queriam pegar Jesus em alguma falta para acusá-lo de blasfêmia. Lembrando que Jesus estava na Pérea. Onde era esse lugar? Onde estava instalado o rei Herodes. O que Herodes fez? Mandou matar João Batista, porque João Batista falou que o casamento do Herodes era ilícito. Lembra? O rei Herodes estava casado com a mulher do seu irmão Filipe de Itureia. Eles estavam querendo incitar Jesus para falar a mesma coisa, para Herodes condenar Jesus à morte, como condenou João Batista. Por isso eles estavam experimentando Jesus.
Se não fosse isso ser pego por Herodes, eles estavam forçando Jesus a dizer alguma blasfêmia. O que é uma blasfêmia? Se ele dissesse algo que fosse contrário à lei de Moisés. Então eles estavam experimentando, eles não queriam aprender com Jesus. Aí eles perguntam, é lícito largar da mulher, separar por qualquer motivo? Vamos ver a resposta de Jesus. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem, o pai e sua mãe, se unir à sua mulher, tornando-se dois na sua carne? Agora a resposta, 6, de modo que não são mais dois, porém a sua carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A resposta de Jesus foi, não é lícito separar, não pode separar, não aprova o divórcio. Malaquias 2,16 diz, eu, o Senhor, repudio o divórcio. Sabe o que Jesus está dizendo? O que uniu Deus, o homem não separa. A palavra homem aqui não é uma pessoa, é tudo que provém do homem. Está dizendo, o que uniu Deus não tem instituição humana, juiz de paz, cartório, bispo, pastor, que pode desfazer. O casamento é vitalício. É o que está falando. Pode uma mulher, os fariseus vieram ali, Jesus, não pode. Mas não pode. Entendeu? O que uniu Deus. Ah, mas e se o meu casamento não foi Deus que uniu? Você já viu essa pergunta? Ah, e se não foi? Todo matrimônio é selado por Deus. Todo matrimônio. Se uniu, aqui no Brasil, por exemplo, o casamento, ele é caracterizado pelo cartório. Se você casar só na igreja, não tem valor nenhum. Quando aqui no Brasil é o Estado que casa. Quando você casa e registra em cartório, você está legalmente compromissado em entrar. Neste momento, Deus sela. Por quê? Porque o matrimônio antecede as religiões, os dogmas, foi Deus quem o formou. Então quando um homem e uma mulher decidem se viver junto e legaliza isso, e concretiza, naquele momento se uniu. E uma vez que uniu, não tem mais jeito. Aí tem que ter responsabilidade. Agora os fariseus vão tentar pegar ele. Olha lá, o 7. Replicaram os fariseus, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e separar? Eles não estavam interessados na resposta. Eles estavam querendo dizer assim, peraí, o senhor está falando que não pode separar em hipótese alguma, mas na lei de Moisés diz que pode. Os fariseus estavam querendo acusar Jesus, dizendo, você está trazendo um ensinamento contrário à lei de Moisés. Você está quebrando a lei de Moisés. Eles já queriam pegá-lo. Não, mas peraí, você está falando que não pode de jeito nenhum. Na lei de Moisés, Moisés mandou da carta de divórcio. Para pegar ele. Vamos ver o que Jesus diz. Verso 8. Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Então tá, Jesus vai dar a resposta assim, não, Moisés não mandou nada não. Moisés não mandou dar carta de divórcio. O divórcio já existia naquela época. Moisés só regulamentou. O que acontece? Moisés abriu essa exceção, ela não era a vontade de Deus, não estava na lei de Deus, Moisés permitiu. Por quê? Por causa da dureza de vocês. Porque vocês são tão perversos e maus, e essa palavra dureza de coração, que significa insensibilidade espiritual ou maldade de coração. Foi por causa da maldade de vocês. Se Moisés não tivesse aberto uma exceção, vocês matariam a mulher de vocês. Vocês fariam mal para elas. Então, para um mal menor, para um mal não ser maior, ele deixou isso aí. Mas ele não permitiu, Deus não permitiu. Então o que Moisés está dizendo é que vocês são ruins, vocês são mal. Se não fosse aberta essa exceção, é só em caso de óbito, então eu vou matar a mulher. É por causa disso. Só que Jesus não diz que esse não é o padrão, olha lá.
Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo, olha, lá na lei de Moisés, houve essa exceção. Mas no princípio, ou seja, a vontade de Deus não é... Que princípio é que Jesus está falando? Gênesis 2:24. O que Deus uniu, o homem não separa. Jesus estava dizendo, naquela época vocês estavam vivendo em desacordo com a palavra. Naquela época, aquela exceção permitida era contrária à vontade de Deus. Porque no princípio, Gênesis 2:24, eu não permiti, em hipótese alguma, divórcio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Até aí. A parte mais delicada e difícil de interpretar é o verso 9. Ok, presta atenção. Jesus está conversando com os discípulos sobre divórcio e novo casamento. Primeiro eles perguntam, é lícito separar por qualquer motivo? Jesus disse, não é. Em que o senhor baseia? Lá na criação. O que uniu Deus, o homem não separa. Ok. Aí os fariseus vão replicar, mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por causa da dureza de coração. Vocês eram tão obstinados, tão ruim, que ele permitiu isso para vocês não causar coisa pior, desgraçar com a vida das mulheres. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, a vontade de Deus é que não tenha divórcio. Aí ele vai continuar. Eu, porém, digo, o que vale é o que eu digo. Ok? Todo aquele, aí chega no verso 9, que repudiar sua mulher, aí vem o texto difícil, não sendo por causa de relação sexual ilícita, comete adultério com ela. E que casar com a repudiada, comete adultério. Pastor, aí no verso 9 tem uma cláusula, é uma exceção para o divórcio e para o segundo casamento, não é? O senhor falou que Jesus não permite o divórcio em hipótese alguma. Não. Mas no 9 ele diz, a não ser por... Opa, é uma exceção. Muita gente usa o verso 9 para dizer, olha, não pode separar nem casar de novo de jeito nenhum. Só em caso de adultério. Quando Jesus diz assim, ó, eu, porém, digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Tem duas palavras gregas aqui. Existe porneia e moicheia, ou moikeia. Porneia é um texto usado para falar prostituição. Moicheia é para se referir a adultério. Se Jesus tivesse permitido divórcio e segundo casamento em caso de adultério, a palavra aqui teria que ser moicheia, adultério. Todo aquele que separar da sua mulher não ser por adultério, comete, e casar com outra, comete adultério. Mas a palavra aqui é porneia, que é relação entre solteiros, é prostituição. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, prostituição, e casar com outra, comete adultério. A exceção aqui não é para casais casados. A exceção não é adultério. A exceção é para relação sexual entre solteiros, é prostituição. Ele está se referindo aqui ao caso de José e Maria. Quando José e Maria estavam juntos, eles estavam noivos ainda. E o noivado judeu não é como nós, ele é mais próximo, eles já estavam morando juntos, mas não tinham tido relação ainda. Quando José sabe que Maria está grávida, ele vai se afastar dela, ele vai divorciar dela. Por quê? Ele ainda não estava legalmente casado. Naquele caso, ele podia largar, porque ele descobriu que Maria tinha tido relação, porque estava grávida. Até ele saber que era o anjo, que era Jesus, ele saiu. Naquele caso de porneia, Maria cometeu porneia, Maria fornicou,
e eu estou noivo dela. Eu posso largar dela, Jesus diz, em caso de porneia. Tanto é que em João capítulo 8, os fariseus vão dizer para Jesus: você é filho de porneia. Ou seja, Jesus, você veio de prostituição. Eles sabiam da história da gravidez da Maria. Falou: você é filho de porneia, você veio de relação sexual ilícita, Jesus. Olha a blasfêmia dos fariseus, hein? Falou que ele é filho de porneia, filho de prostituição. É esse texto. Então Jesus não está dizendo em caso de adultério, casais casados, onde uma das partes trai e a outra inocente pode sair. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo em caso de prostituição. É isso que ele está dizendo. Qual caso que eu posso casar de novo? Verso 39, 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Agora volta a Romanos 7, rapidinho. Romanos 7, aí nós terminamos. Romanos capítulo 7, verso 2, Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. É assim que Deus quer o matrimônio. Já pensou se toda crise fosse separar? Todo divórcio fosse, toda a briga fosse separar? Essa é a palavra para os casais. Pastor, eu não sabia isso que o senhor falou. Eu já me casei pela segunda vez, já até tenho filho com a segunda mulher ou com o segundo marido. E só aprendi isso hoje, agora. E aí? Fiz quando eu era ímpio. Sabia. No mundo todo mundo faz, todo dia. Fiz porque os outros pastores aprovou, não me ensinaram nada. A gente deve acolher essas pessoas, ensinar a elas o caminho da verdade, pedir para que elas orem, se arrependam por ter feito algo na sua ignorância e construam do jeito que já estão uma vida pura, feliz, não ensinando isso para as gerações futuras como padrão, como modelo. É assim que a gente recebe. Você solteiro, olha o que você ouviu. Quando os discípulos ouviram aquilo, nossa, se for essa a condição do homem, então é melhor ficar sem casar. Jesus é por aí. É duro. A lei aqui é alta, o padrão é alto. Você tem que estar preparado.